gostaria de estar fazendo um pronunciamento em função de uma viagem que fizemos há poucos dias à Rússia. E, como já alertei dessa tribuna em várias ocasiões, um dos fatores que mais podem comprometer o futuro econômico de uma nação é a carência de logística de transportes. Sobretudo em uma nação rica e próspera como a nossa, formada por pessoas trabalhadoras e que produzem muito e, consequentemente, nos carregam pelo caminho da esperança. A carência de uma infraestrutura, senhoras e senhores, reduz a possibilidade de qualquer país vir a ser competitivo, em qualquer área que seja. Um país sem uma logística adequada, seguramente, deixa suas riquezas pelo caminho. O resultado dessa situação, por consequência, é uma população economicamente e lastimavelmente muito mais dependente. Pelas nossas potencialidades, não podemos nos permitir que essa situação perdure em nosso país. O Brasil, senador José Pimentel, tem o terceiro maior déficit entre o que precisa ser investido em infraestrutura e o que é esperado, dados as tendências atuais. E, infelizmente, cada dia diminuindo o investimento na nossa infraestrutura. Números divulgados pelo Hub Global da Infraestrutura Organizacional Internacional vinculada ao G20, em pesquisa realizada em parceria com o Oxford Economics, indicam que a coluna é de nada mais, nada menos que 1 trilhão e 200 bilhões de dólares a necessidade de investimento até o 2040. E isso nos preocupa muito, senhor presidente. Segundo dados da consultoria Interb, os investimentos em infraestrutura em 2016 ficaram em torno de apenas 1,7% do PIB, enquanto o necessário apenas para a manutenção da nossa infraestrutura seria 3%. Ou seja, precisaríamos de investimento de 3% só para fazer a manutenção e estamos investindo, agora no ano 2017, investimos apenas 1,7% do PIB. Portanto, senhoras e senhores, muito abaixo da meta, abaixo do percentual no mínimo ideal. Países com o tamanho do Brasil, senador Pimentel, se desenvolveram porque seus governantes tiveram a clareza de investir na infraestrutura de transporte. Priorizaram os investimentos nesse setor. Consequentemente, geraram condições adequadas a seu povo por meio da criação de oportunidades. Porque uma estrada em boas condições, uma ferrovia promovendo a integração modal com uma hidrovia, um aeroporto funcionando, significa que o país tem o preparo adequado para promover os fundamentos do seu desenvolvimento. Faço esse preâmbulo, senhor presidente, para mais uma vez, na condição de presidente da Frente Parlamentar de Logística, de Transporte e Armazenagem, a FRENLOG, requerer o apoio de Vossa Excelência e de todos os nossos companheiros senadores a essa grande causa. Faço esse apelo porque trago ao conhecimento de todos, inclusive daqueles que nos acompanham pela rádio, TV e ainda pela Agência Senado, o relato da viagem que fiz à Rússia, em missão oficial do Senado pela Comissão de Infraestrutura, entre os dias 11 e 25 de agosto, juntamente com diversos líderes rurais, principalmente, notadamente, no meu estado, para conhecer com mais profundidade o modelo logístico daquele país e também o seu sistema de produção e industrialização, principalmente da produção agropecuária. Também aproveitamos, evidentemente, para estreitar relacionamentos com vistas à ampliação do comércio entre os dois países. Aliás, a Rússia tem sido cada dia mais uma oportunidade, principalmente para a exportação dos produtos agropecuários brasileiros. E principalmente devido ao embargo dos Estados Unidos, aquele país tem aumentado muito a compra de carne e todos os produtos. Antes de prosseguir, quero aqui agradecer o presidente Eunício Oliveira por viabilizar essa grande experiência, essa grande oportunidade para alargar conhecimentos e para que possamos construir propostas que facilitem o desenvolvimento de nossa infraestrutura.
Destaco que nessa missão internacional participaram comigo e com todos aqueles que lá foram, o coordenador de hidrovias da FRENLOG, da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, o diretor, que é também diretor executivo do Movimento Prologística de Mato Grosso, o nosso companheiro Edeon Vaz, que está aqui, inclusive, conosco, aqui acompanhando esse pronunciamento, já que daqui a pouco, inclusive, teremos uma reunião para discutir ações em função, inclusive, dessa viagem. Também esteve conosco o presidente da AproSoja Brasil, que é um companheiro de Mato Grosso, Marcos da Rosa, e também o coordenador da Comissão de Logística da AproSoja Mato Grosso, Antônio Galvão, junto com Fernando Cadori. É importante dizer, senhor presidente, que a AproSoja, na verdade, foi criada no Mato Grosso, depois, dado exatamente a performance empresarial, a performance de organização da AproSoja, nós já temos hoje a AproSoja Brasil, e exatamente o mato-grossense é que está à frente. E é importante também dizer, senhor presidente, que o nosso papel como presidente da FRENLOG e as frentes parlamentares que existem aqui funcionando, tanto a nível de frente parlamentar mista, de deputados e senadores, ou frente parlamentar só de uma das duas casas, o papel dessas frentes é exatamente ser o mediador entre os interesses da sociedade, o Congresso Nacional e o Executivo. Às vezes, é confundido o papel de uma frente, e aí eu quero destacar principalmente a frente parlamentar da agropecuária, que é uma das frentes mais fortes, mais expressiva e que tem desenvolvido no dia a dia um grande trabalho, seja aqui no Legislativo, seja inclusive para ajudar os produtores no sentido que tenha mais clareza na relação política com o Congresso Nacional, com as Assembleias Legislativas, de um modo geral. Portanto, o papel das frentes é fundamental para esse melhor relacionamento entre a sociedade e, claro, o Parlamento brasileiro. A AproSoja, que cuida dos direitos, interesses e deveres dos produtores de soja e milho de todo o Brasil, no caso do Mato Grosso, a AproSoja Mato Grosso também, ela se fez representar pelos conselheiros Arlindo Cancian e Lenildo Bares, e também pelos delegados Pablo Felipeto e o Larion. O Larion, senhor presidente, que é filho de russos que foram para o Brasil, para Mato Grosso, uma comunidade de russos lá na cidade de Primavera do Leste, na região sul de Mato Grosso, bem próximo à minha cidade natal, Rondonópolis, que você já teve oportunidade de ir algumas vezes ao Mato Grosso, como ministro, inclusive, desempenhando um grande papel e ajudando, inclusive, não só o Brasil, como o Mato Grosso. E essa comunidade lá em Primavera do Leste chegou lá aproximadamente 30 e poucos anos, 40 anos atrás, e desenvolveram exatamente também a produção de grãos na região. E hoje, esse intercâmbio, inclusive cultural, com essa comunidade lá tem sido extremamente importante. E o Larion já é filho de Mato Grosso, mas com todos os costumes russos, inclusive usa os mesmos trajes, fala a língua, com todo o sotaque, como se tivesse nascido na Rússia. Mas são produtores, principalmente produtores rurais. A missão ainda foi composta pelo presidente da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, Gutenberg Carvalho Silveira, que é também da minha cidade, Rondonópolis. Ele é presidente da Associação de Produtores de Sementes de todo o estado de Mato Grosso, que é a maior do Brasil. E também pelo executivo do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, João Arthur Mor. E ainda pelo analista técnico do Movimento Prologística, a analista técnica do Movimento Prologística, a Késia Nascimento. E também pelo analista político da TV Centro-América, que é a retransmissora da TV Globo no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ele que é aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso, o professor Alfredo da Mota Menezes, que inclusive todos os dias fazia pela manhã um programa de rádio que é em cadeia por todo o estado, mostrando exatamente o que é a Rússia hoje, um país capitalista, e vivendo essa nova experiência. E aí, inclusive, lá estivemos também visitando, já que a Rússia, o ano que vem, será sede da Copa do Mundo.
E acredito que, inclusive, aquele país terá a oportunidade de mostrar para o Brasil e para o mundo exatamente o que é a realidade de um país que viveu um movimento fechado, o comunismo, e que hoje abre também as portas para o desenvolvimento, para a geração de emprego e para novas oportunidades àquela população. Nessa ida à Rússia, especificamente no tocante à logística, tivemos a oportunidade de conhecer as alternativas de navegação no interior daquele país. Conseguimos ver e aprender como é feita a gestão das hidrovias, controles de tráfego, dragagens, derrocagens, sinalizações das vias navegáveis, balizamentos, equipamentos utilizados, barcaças, empurradores, autopropelidos e decks flutuantes. Fomos, inclusive, visitar empresários daquela área. Foi muito importante, senhor presidente, entender como a Rússia, de dimensões continentais, aliás, é o maior país do mundo, como é o Brasil, também de dimensão continental, esse país explora o recurso natural de forma muito eficaz para viabilizar economicamente aquele país. Temos as mesmas condições. Basta lembrar que, dos quase 42 mil quilômetros de vias navegáveis existentes no Brasil, segundo os dados da CNT, a Confederação Nacional de Transportes, menos de 21 mil quilômetros são economicamente aproveitados, ou seja, menos da metade. O Brasil, então, precisa evoluir muito nessa área. O transporte de cargas na navegação interior no Brasil responde por apenas 1% do volume movimentado no país. Isto mesmo, apenas 1% aqui no nosso país. As hidrovias brasileiras movimentam anualmente, segundo dados do Ministério do Transporte, em torno de 25 milhões de toneladas. Isso é muito pouco. Esse volume corresponde a cerca de apenas 5% do que é transportado só apenas em um rio nos Estados Unidos, o Mississippi. O desperdício de todo esse potencial, podemos dizer, é reflexo da falta de planejamento, dos baixos níveis de investimentos públicos e de entraves regulatórios e institucionais. Inclusive, aí também é importante dizer da segurança jurídica, que o Brasil, infelizmente, nós não temos nas concessões, e as concessões normalmente são de longo prazo, nós não temos uma política de Estado, nós temos uma política de governo. Então, muda o governo, de repente, aqueles contratos que foram assinados por 25 anos, 30 anos, são mudados, como é o caso das concessões hoje dos aeroportos, das nossas estradas, que estão aí, todas elas sendo devolvidas ou entravadas, sem investimentos, porque aquilo que foi compromissado pelo governo, principalmente pelo BNDES nos investimentos, de longo prazo, acabaram não acontecendo. E isso é muito ruim, porque também, agora que o país está colocando concessões, os investidores, às vezes, veem o Brasil com certo receio. Será que eu vou investir o meu recurso lá e eu vou ter a garantia daquilo que foi contratado? Então, por isso, nós insistimos nessa questão da segurança jurídica, inclusive apresentamos uma PEC aqui, que ela está tramitando, já teve parecer favorável e espero que possamos aprovar, exatamente para que, neste momento que os investidores querem vir para o Brasil, como estivemos lá, não é isso, Edeon? Acompanhando na Rússia, o capital quer vir, quer investir no Brasil. O Brasil tem potencial. Nós temos muito ainda para promover o nosso desenvolvimento. Eu já disse aqui muitas vezes, Edeon, só o Mato Grosso tem capacidade de produzir tudo que produz o Brasil. Agora, para isso, nós precisamos de infraestrutura. E se hoje a produção agropecuária é a salvação do Brasil, tem que se investir naquilo que está dando certo. Portanto, precisamos avançar, precisamos mudar essa realidade, porque o transporte de produtos por hidrovias é fundamental para a nossa estabilidade econômica. De acordo com os estudos do IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada, transportar 1 tonelada de carga por 1.000 quilômetros de um rio custa no Brasil, em média, R$ 45,00, a metade do custo do transporte rodoviário. Não aproveitar esse recurso significa, com o perdão do trocadilho, dinheiro que estamos deixando ir por água abaixo. Senhor presidente, agora a nossa presidenta, retomamos ao Brasil particularmente impressionados com as alternativas de exploração do modal ferroviário da Rússia. A forma como é feita a gestão das ferrovias, controles de tráfego, sistemas construtivos de vias, equipamentos e concessões. E é bom explicar. Lá, o sistema operado pela Hansien Rivers
a RDZ daquele país, é simplesmente fantástico. A empresa é uma das maiores companhias ferroviárias do mundo, com 1,2 milhões de funcionários, claro, com um monopólio dentro daquele país. A extensão, monopólio, mas eu vou explicar, né, daqui a pouco. A extensão total da malha ferroviária usada pela RDZ é de 85.500 quilômetros, uma das maiores do mundo. A RDZ é responsável por 3,6% do PIB russo e detém o controle de 80% do transporte de passageiro e 81% do transporte de cargas no país. Por ano, aproximadamente 1,3 bilhão de passageiros e 2,9 bilhões de toneladas de carga viajam pela RDZ. E aí que é importante agora, quero aqui colocar. A empresa possui em torno de 20 mil locomotivas, 25 mil vagões de passageiros. Já no transporte de carga, ela não tem nenhum vagão de carga. Os 650 mil vagões existentes naquele país são operados por ferroviárias independentes. Como disse, trata-se de uma empresa de governo que criou 64 subempresas da modalidade operadores ferroviários independentes, chamados de OFI aqui no Brasil. Na Rússia, senhor presidente, empresas que possuem trens e vagões podem utilizar a ferrovia de terceiros para realizar o transporte de seus produtos. Esse modelo de funcionamento é característico do transporte de cargas lá no país, na Rússia, e não exige a concessão de ferrovia. Então, esse é um detalhe extremamente importante. E aí, Edeon, acho que nós, com a Frente Parlamentar de Logística, precisamos discutir muito isso, fazer seminários para que o país entenda que construir a ferrovia é estratégico do país. O país precisa investir. Agora, operar essa ferrovia, trazer a concorrência é salutar. Porque temos, por exemplo, a nossa ferrovia Ferronorte que chegou a Mato Grosso, a Rondonópolis, mas ainda o preço de transporte rodoviário fica praticamente o mesmo preço da ferrovia. Por quê? Porque não tem a concorrência necessária. O OFI, como é chamado aqui no Brasil, é um sonho do setor agropecuário porque permite a concorrência, o que pode levar a preços mais competitivos. No caso da RDZ russa, as locomotivas são da empresa, embora os vagões, como eu já disse, são totalmente terceirizados. Modelo que vamos, com toda certeza, introduzir na nossa agenda de debates, seja também lá na FRENLOG, como eu disse, mas também queremos trazer esse debate aqui para a Comissão de Infraestrutura. Todos sabemos da necessidade de superar a predominância do modal rodoviário na distribuição espacial da logística, um imperativo que nos leva a buscar também a desconcentração da expansão para além do centro-sul do país. Hoje, a malha ferroviária brasileira tem cerca de 21 mil quilômetros, o que não é muito, quando comparada a de outros países com dimensões continentais, como o Brasil, no caso dos Estados Unidos, são 224 mil quilômetros. A China, 191 mil quilômetros. Na Rússia, como disse, 85 mil. No Canadá, 75 mil quilômetros. Na Índia, 68. E aqui no Brasil, operando apenas 12 mil, 13 mil aproximadamente. É interessante notar a necessidade de aumentar a representatividade das ferrovias nos intermodais. Vejam que, embora os Estados Unidos disponham da mais extensa rede, é na Rússia que esse modal representa 80% de tudo o que é transportado. No Brasil, o modal ferroviário responde apenas por 35% do transporte de commodities agrícolas. E eu quero aqui também, inclusive, aproveitar para agradecer o primeiro vice-presidente da RZD, aqui quero corrigir, RZD, que é Alexandre Mizrahin, que nos recebeu assim com uma forma extremamente educada, atenciosa, valorizando, inclusive, todos aqueles nossos produtores e o próprio Congresso Nacional que lá esteve. Ou seja, temos muito o que fazer. O conhecimento é vasto, assim como são as opções. Foi, portanto, uma missão de grande valia, senadores e senadoras. Tenho certeza de que
nos será útil e, por isso, vamos prosseguir nessa linha. Ainda como relato, informo que estivemos tratando, junto às autoridades do governo da Rússia e da iniciativa privada, eventuais influências nas decisões estratégicas e, se possível, participar da solução dos problemas existentes do Brasil, ou seja, convidando-os para que aqui viesse fazer o investimento. Lembro que a RDZ, inclusive, é uma das maiores concorrentes na concessão da Ferrovia Norte-Sul, no trecho entre Porto Nacional e Estrela do Oeste. E lá o que nós vamos fazer é exatamente incentivando para que eles venham participar da licitação, oferecer uma proposta que possa, inclusive, diminuir o custo do transporte, porque para nós essa ferrovia é extremamente importante, porque, aliás, a viabilização da ferrovia Ferronorte está exatamente na produção do Mato Grosso, na região do Araguaia. Lembro que a RDZ, inclusive, como eu já, é uma das maiores concorrentes, como eu já disse, dessa concessão. E aí eu quero agradecer também à empresa Sodrojevosky, que é lá de Kaliningrado, que também estivemos visitando. Ela é uma esmagadora de soja e cujos diretores são brasileiros. Inclusive, um deles morou na minha cidade, tem filha nascida em Rondonópolis, e aí eu quero agradecer ao Romualdo e ao Jackson, que estiveram nos acompanhando. E essa esmagadora, é importante dizer que ela utiliza 85% da soja brasileira na sua indústria. Então, é estratégico e é fundamental, tanto para o Brasil, como também para Mato Grosso, que é, claro, um dos maiores exportadores de soja para o mundo inteiro, inclusive para a Rússia. É tempo, portanto, de ampliar as parcerias. O Brasil interessa ao mundo, assim como o mundo interessa ao Brasil. Essa tem sido, aliás, as impressões que colhemos a cada missão, como foi a que fizemos no ano passado, na China e também no Japão, ao lado da então ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Finalizando, senhora presidente, mais uma vez quero manifestar minha fé, minha esperança e todo o meu otimismo com relação ao nosso país e no trabalho em prol da retomada do caminho do crescimento econômico e do desenvolvimento nacional. Da mesma forma, gostaria de externar meus cumprimentos à Associação dos Servidores do Senado Federal, a ASEF, pela marca de meio século de existência, que, inclusive, tivemos uma sessão de homenagem. Eu quero pedir aqui, inclusive, que incorpore nesse meu pronunciamento, que preparei para essa solenidade, no caso da Associação dos Funcionários, expressando a minha gratidão a todo o quadro de servidores desta casa, consultores, advogados, analistas, taquígrafos, bibliotecários, policiais, técnicos, o Prodazem, a Gráfica, o Interlégio, o ILB, telecomunicações, assessores, chefes e subchefes de gabinete, pessoal administrativo de gabinete e trabalhadores terceirizados. Dizer que é graças à dedicação profissional e ao apoio de todos vocês que nós, senadores, podemos nos concentrar na produção legislativa, na atuação parlamentar e na fiscalização a serviço do povo, dos nossos estados e pelo bem do Brasil. E aí, inclusive, colocando aqui de forma muito clara a toda a população brasileira que, com certeza, o Senado da República dispõe dos melhores quadros, eu diria, mundiais. Aqui estão profissionais de alta competência, que a maioria deles, os mais recentes, passaram em concursos extremamente disputados e, com certeza, são extremamente importantes para o nosso trabalho, claro, e também para o Brasil, já que aqui eles são os formuladores da legislação. Muito obrigado, senhora presidente.